Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o motivo de eu ter assinado o Figma especificamente para o uso do MCP e também vou mostrar como fazer a configuração dele na IDE. Então, alguns meses atrás eu postei um vídeo falando sobre uma solução gratuita para o Figma MCP. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição também desse tutorial que eu fiz, né? Então, essa solução ela funcionou, mas ela não escalou para o dia a dia de trabalho, né? Foi exatamente por isso que eu tive que assinar o Figma. Se você trabalha com design e desenvolvimento, o MCP ele deve ser uma peça central, né, para o seu trabalho. Então, vamos lá. Para quem está chegando agora, o MCP é Model Context Protocol, né? Ele permite que ferramentas de IA conversem diretamente com outras ferramentas que você trabalha no seu dia a dia, né? Então, no caso do Figma, você pode ler componente, entender layout, interpretar estilo, gerar código de variações de interface, tudo isso com contexto real, sem aqueles chutes, né, das ferramentas de IA. Então, as soluções grátis, né, do MCP, que eu abordei no outro vídeo, então comecei a testar e fui direto para essas soluções. Né? Então elas são boas para testes, para validar conceito, para fazer uma demo, provar que funciona. Mas para o dia a dia, né, quando a demanda de requisições cresce, mais telas, mais arquivos, mais prompts, as soluções grátis simplesmente não dão conta. Né? Então, na prática, você tem um limite de requisição, fila de processamento, tem falha de leitura de arquivos grandes, respostas meio inconsistentes, bloqueios. Então, em vários momentos, o MCP simplesmente parava. E quando isso começa a fazer parte do seu fluxo de trabalho, não dá para continuar. Né? Então, o problema aí não é só preço, né? Então, aí vem que ninguém explica. Por que, que o MCP oficial do Figma ele funciona melhor? Então, o ponto central está na arquitetura. Então, vamos supor, como que funcionam essas soluções de MCP grátis, né? Então, você extrai os dados do Figma via uma API. Então, você manda isso para um servidor externo e a IA tenta implementar e devolve a resposta, né? Isso gera JSONs pesado, latência da rede. Você fica dependendo da API, né? Limite de contexto, né? Para IA é importante, principalmente para arquivos grandes. Então, você gera um gargalo aí de muita gente usando o serviço ao mesmo tempo, né? Como é grátis, né? Então, ele funciona até um certo ponto, como eu mostrei no vídeo. Então, o diferencial lá do Figma MCP, Figma Desktop com o MCP, é que no Figma você trabalha localmente, né? Dentro da sua máquina. Então, é muito mais próximo da fonte de dado, né? Então, ele tem acesso direto aos componentes, variantes, estilos, hierarquia visual, o layout de verdade, né? Sem precisar ficar acessando externamente, né, de servidores e etc. Então, por que isso escala melhor? Essa arquitetura, ela resolve três problemas de uma vez. A performance, né, menos idas e vindas aí de servidor externo, confiabilidade, tem menos falhas, e contexto real, né? Então, ainda a IA, ela consegue, como ela tem mais contexto, ela consegue entender melhor o design, né, proposto lá no Figma, né? Então, depois que eu assinei a ferramenta, que não é barata, né, o Figma, o plano profissional ele custa $20 por mês, né? Então, você troca, você encontra uma estabilidade, né, nele, então, em troca dessa assinatura, né? Então, ele faz a leitura completa dos componentes, dos estilos, variáveis. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como eu configurei na minha máquina, né? Então, antes de tudo, você tem que vir aqui no Figma e habilitar, né, o servidor MCP. Então, simplesmente, ele vai gerar aqui, né, habilitado nessa porta, né, 3845. E aqui você também pode configurar, né, por exemplo, eu gosto de usar o download ao invés de pegar as imagens local. Como funciona isso? Quando você for usar lá na IA, né, para codar o layout, ele vai baixar as fotos e nessa opção ele vai deixar um link do Figma MCP para ele acessar as fotos aqui do Figma mesmo, né? Então
eu prefiro sempre essa opção, porque daí eu já consigo baixar uns arquivos, né? Para quem monta, trabalha com front-end, sabe o trabalho de ficar exportando e arquivos, etc. Então aqui no eu uso o VS Code, né, com o Codex, né? Então aqui pela IDE é mesmo, mas você pode fazer essa configuração pela CLI, ou você pode usar também remotamente, né? Então você vem aqui nas configurações, né? E você vê aqui a configurações de MCP. Daí você abre o config aqui, né? Aí você simplesmente cola essa configuração aqui, ó, que vai puxar o MCP lá do Figma, né? Então você vem aqui você tem uma cópia de exemplo, né? E você vai pedir pro MCP. Ops, não copiou. Você simplesmente pede para o MCP implementar. Eu não vou implementar aqui porque eu estou eu não estou com nenhum arquivo criado aqui. Mas, então é basicamente assim, é uma configuração bem simples, né? Como ela vai estar acessando localmente, você vai ter o benefício de não ter essas perdas, né? Então, no caso, então a pergunta que fica valeu a pena usar o Figma, assinar o Figma só por causa do MCP? Olha, com certeza valeu, porque, vamos lá, apesar dele não entregar um código 100% perfeito, né? Então, vamos lá, vamos supor que ele entregue os 80%, né? Então, isso já ajuda muito, né? Então, quanto mais você aprimorar, né, o seu Figma, por exemplo, eu uso um hack, tem um hack que eu estou usando agora, que inclusive eu vou postar um conteúdo sobre isso, que é comentar na própria layer, né? Por exemplo, aqui no Figma, esse componente é um acordeon, né? Então eu vim aqui e comentei, ó, accordion shadcn, no prompt, né, que eu uso para criar as landing pages ou softwares em geral, eu falo para ele ler o nome das layers e aplicar os componentes, né, usar as bibliotecas, etc. Que ele a IA vai entender isso e já vai dar o componente funcional para você, né? Então, quanto mais você incrementar aqui o Figma, né, mais fiel vai ficar, né, ao código final, né? Então, então é isso. Se esse vídeo foi útil para vocês, dá uma curtida aí para dar uma ajuda e no próximo eu vou postar sobre como eu estou montando um prompt, né, para poder otimizar mais essa integração aí Figma MCP com as ferramentas de código das IAs. Valeu!